Receba nossos vídeos pelo WhatsApp, link do grupo fechado na descrição. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Estas palavras, ao final do Antigo Testamento, profetizam a vinda do Cristo Jesus e o renascimento de Elias como seu precursor. A profecia foi cumprida por João Batista, enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor, e ir adiante dele no espírito e virtude de Elias. O relato bíblico do relacionamento entre Jesus e João Batista adquire uma nova sacralidade quando visto à luz da venerada tradição do elo estabelecido entre guru e discípulo, entre aquele que conhece Deus e o que procura conhecê-lo. O relacionamento entre Jesus e João foi o prosseguimento de uma jornada que duas almas divinas empreenderam juntas e que teve início em vidas anteriores. O princípio cósmico da reencarnação, com seu dinamismo da lei do karma, causa e efeito, semeadura e colheita, é uma doutrina tradicional e respeitada, aceita por hindus, budistas, antigos sacerdotes druidas, essênios, gnósticos e muitos dos primeiros teólogos cristãos, e também por eminentes filósofos do Oriente e do Ocidente. Embora, durante séculos, tenha sido divorciada pela ortodoxia da Igreja do entendimento usual sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. A reencarnação é de fato evidente em muitas passagens do Antigo e do Novo Testamento, incluindo declarações inequívocas do próprio Jesus. Por exemplo, no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele não mais sairá. Aqui, Jesus se refere claramente à doutrina da reencarnação, ao afirmar que quando uma alma, pela disciplina espiritual, supera seus desejos mortais, provenientes do contato com a matéria, essa alma se torna uma coluna de imortabilidade na eterna mansão da consciência cósmica, e tendo encontrado no espírito a realização de todos os seus desejos, não mais necessita renascer na Terra, impelida pela força kármica da reencarnação própria dos desejos insatisfeitos. Todas as almas vêm de Deus, raios individualizados do Espírito puro, e evoluem de volta à sua perfeição original pelo exercício do livre-arbítrio concedido por Deus. Tanto o ignorante quanto o sábio requerem uma igual oportunidade das mãos de um Deus justo e benevolente para empreender sua busca. Por exemplo, um bebê que morre prematuramente não pode ter utilizado seu livre-arbítrio de modo a ser virtuoso o suficiente para assegurar a salvação, e nem pecador o bastante para ser condenado. A natureza precisa trazer essa alma de volta à Terra para lhe dar uma chance de utilizar seu livre-arbítrio a fim de saldar as ações passadas, que foram a causa justa de sua morte prematura, e realizar boas ações suficientes para alcançar a libertação. As almas comuns são compelidas a reencarnar devido a seus desejos terrenos e efeitos de ações passadas. As grandes almas, adiantadas em sabedoria por meio do aprendizado, das lições de muitas vidas, vêm à Terra em parte para rematar seu karma, mas principalmente para agir como nobres filhos de Deus, cujo exemplo inspire os filhos dele que se perderam ao longo do caminho e os guie para o lar do Pai Celestial, pleno de bem-aventurança. Mestres e profetas, graduados na escola da vida mortal e transferidos à imortalidade da consciência cósmica, se encarnam voluntariamente para servir ao comando de Deus.
como agentes plenipotenciários de seu plano milenar de guiar todas as almas de volta à eterna morada no Espírito. Com meu guru, Swami Shri Yukteswar, um mestre de sabedoria védica, possuidor de um entendimento espiritual universal, adquiri uma nova apreciação da Bíblia cristã, na qual confesso que tive um interesse apenas temporário em minha juventude, adiado pela ortodoxia irracional de missionários que pretendiam converter-me. Ouvindo o mestre expor as escrituras cristãs, com a mesma facilidade natural que ele sentia em meio às profundezas esotéricas de sua nativa herança hindu, experimentei uma extraordinária expansão no reino da verdade, que não tem fronteiras ou demarcações religiosas. Shri Yukteswar escrevera, a pedido de seu Paranguru, Mahavatar Babaji, uma análise surpreendentemente compacta sobre a unidade entre as escrituras hindu e cristã, a ciência sagrada. Essa incumbência foi a semente de minha futura missão, demonstrar a harmonia entre a ciência original da yoga, ensinada por Bhagavan Krishna, e os ensinamentos originais do Senhor Jesus. Minha mente, portanto, desde cedo, já se detinha frequentemente na vida de Cristo. Sua presença se tornou para mim uma experiência muito real. Uma vez que todo ser humano moldou sua natureza e condições atuais ao longo de muitas vidas, alguma curiosidade com frequência se apresentava à minha mente sobre quais teriam sido as encarnações de Jesus até atingir o estado crístico. A consciência de um homem comum, de mente materialista, se limita à satisfação da fome, da sede e das necessidades menores do corpo, incluindo a gratificação dos desejos. Um homem intelectual expande sua consciência para explorar as estrelas ou as regiões mais profundas das cavernas secretas da sabedoria, relacionadas à mente, à vida ou ao ambiente que cerca a existência humana. Um homem espiritual, por meio de muitas existências de meditação e pela expansão de seu amor a todos, une sua consciência à consciência crística que tudo permeia. Portanto, Jesus, o homem, deve ter vivido outras encarnações de aprendizado humano e meditação antes de atingir seu estado de expansão e elevação como Jesus, o Cristo. Ao longo dos anos, investiguei profundamente no espírito para averiguar as encarnações anteriores mais destacadas de Jesus, com poucos resultados. Deus mantém bem fechada a porta do mistério que encerra as vidas passadas de uma alma, para que uma atenção indevida e irrelevante não seja focalizada em glórias passadas ou em erros desastrosos, em detrimento dos méritos do aqui e agora. Contudo, ele, condescendente em revelar algum vislumbre quando o propósito é benéfico. Um dia, sentado e absorvido em contemplação, com a Bíblia cristã em minhas mãos, orei profundamente. Pai, diz-me quem foi Jesus Cristo antes de sua vinda à Terra nesta encarnação. Com instantaneidade inesperada, a voz silenciosa e onipresente do Pai manifestou-se em palavras audíveis. Abra a Bíblia. Obedeci à ordem divina e o primeiro versículo no qual meus olhos pousaram foi 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele.
Lembrei-me então do que Jesus tinha dito sobre João Batista. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Foi Eliseu, encarnado como Jesus, que pôde reconhecer seu mestre em João Batista, em virtude de sua associação anterior como Elias e Eliseu. Em muitas passagens, como será demonstrado nesses discursos, Jesus fez alusões significativas a João Batista e expressou-lhe deferência. Quando Jesus pediu para ser batizado por ele, quando exaltou João como o maior dos profetas, nascido de mulher, o que incluía ele próprio, quando Jesus transfigurou-se na montanha e Moisés e Elias apareceram, e mais tarde, quando identificou Elias como sendo João Batista. Tanto João Batista quanto Jesus, em suas encarnações anteriores como Elias e Eliseu, haviam alcançado a libertação completa. Não é relevante saber quem foi Jesus antes de nascer como Eliseu, já que em tal encarnação é que ele alcançou a meta suprema. Por determinação divina, Eliseu tornou-se perfeito por meio de Elias, que o encobriu com sua capa de realização espiritual.